4 anos de pressão econômica, bloqueios financeiros e isolamento tecnológico. Após 24 de fevereiro de 2022, foi lançado contra a Rússia o maior mecanismo de sanções da história moderna. A União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos e outros parceiros da Ucrânia impuseram restrições setoriais e pessoais contra o país agressor. O objetivo principal é privar Moscou dos recursos para continuar a guerra contra a Ucrânia e forçar Putin a negociar paz. Até o final de 2025, 24 mil pessoas físicas e jurídicas na Rússia estavam sob sanções. Isso é 3 vezes mais do que no Irã e 5 vezes mais do que na Síria e na Coreia do Norte. As restrições afetaram praticamente todas as esferas da vida pública. 53 organizações científicas e educacionais, 17 universidades e 34 institutos de pesquisa foram incluídos na lista negra. Mas, ainda assim, as principais áreas de pressão das sanções foram energia, tecnologia, indústria, especialmente a militar, e o setor financeiro. Aliás, foi o setor financeiro que sofreu maior impacto. O congelamento dos ativos do Banco Central, a desconexão do sistema SWIFT e as restrições para investidores. Tudo isso funcionou de forma rápida e eficaz. Este ano, a Rússia se encontrou entre os países com as maiores taxas de IVA do mundo. O imposto sobre valor agregado aumentou de 20% para 22%. A parcela de empréstimos não pagos no país aumentou drasticamente e a dívida externa da Rússia atingiu o maior patamar em 20 anos. De acordo com dados oficiais publicados pelo Ministério das Finanças, a dívida externa da Rússia chegou a quase 62 bilhões de dólares americanos. Esse é o maior valor registrado em 2 décadas, já que Moscou foi obrigada a contrair empréstimos adicionais para financiar a guerra em andamento contra a Ucrânia. Até o dia 1º de fevereiro, os registros mostram que investidores estrangeiros detinham dívida do governo russo totalizando aproximadamente 61 bilhões 970 milhões de dólares. A maior parte desses ativos é composta por títulos de longo prazo. Essa informação vem de uma publicação do The Moscow Times. As sanções tecnológicas também produziram resultados rápidos e eficazes. O fornecimento de microchips, componentes de aviação e equipamentos para a indústria militar à Rússia foi proibido. A aviação civil russa sentiu especialmente o impacto dessas restrições. Após a saída da Airbus e da Boeing, a Rússia perdeu acesso aos serviços oficiais de manutenção e às peças de reposição originais. Em resposta, as autoridades permitiram a importação paralela de componentes e estenderam a vida útil das aeronaves. Para os aviões de fabricação soviética, a vida útil foi aumentada para 60 anos. Também anunciaram uma campanha de substituição de importações em larga escala, que acabou em completo fracasso. Como resultado, ocorreram dezenas de acidentes em voos domésticos e internacionais. De acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, em apenas alguns anos, a Rússia pode perder metade de sua frota de aeronaves. Totalmente impedida de importar novos aviões e peças de reposição essenciais. E serviços de manutenção técnica. Devido às sanções, as companhias aéreas russas podem perder centenas de aviões comerciais até o ano de 2030. As frotas das companhias vão descartar 109 aeronaves estrangeiras e mais 230 aviões soviéticos com idade entre 40 e 60 anos. Também há planos para desativar mais de 200 helicópteros, a maioria de fabricação russa. Atualmente, as companhias aéreas russas possuem 1.135 aviões. Destes, apenas 1.088 ainda estão voando, o restante já foi desmontado para peças. Se essa tendência continuar, a Rússia perderá quase metade de sua frota de aviação civil em 5 anos, segundo uma publicação no site do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Mas o golpe mais doloroso para a máquina de guerra de Putin foi dado no setor de energia. Cada pacote de sanções da União Europeia incluiu restrições à indústria de petróleo e gás do país agressor. A Europa recusou entregas marítimas de petróleo russo, impôs um teto de preços, reduziu as compras de gás e também proibiu a importação de GNL russo sob contratos de longo prazo. Além disso, centenas de navios da chamada Frota Sombra da Rússia, que transportavam petróleo em violação das restrições, também foram sancionados. Essas medidas reduziram significativamente as receitas de Moscou,
No entanto, Kiev insiste que a pressão precisa ser ainda maior e abranger absolutamente todas as fontes de financiamento da guerra. Os europeus já fizeram muito, mas ainda não impuseram sanções contra o setor de energia nuclear russo, contra a Rosatom. Isso é realmente importante. Eles não impuseram sanções contra os parentes de autoridades russas que vivem na União Europeia e nos Estados Unidos, que estudam em universidades europeias, que possuem propriedades nos Estados Unidos. Eles possuem muitos imóveis e seus filhos e parentes estão em toda parte. Voltem para a Rússia. Vão para casa. Vocês não respeitam ninguém. Vocês não respeitam as regras. Vocês não respeitam a democracia. Vocês não respeitam a Ucrânia, a Europa e por aí vai. Vão para casa. Em outubro de 2025, os Estados Unidos impuseram sanções às duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil, assim como as suas subsidiárias. Esses gigantes representam mais de 5% da produção mundial de petróleo. Ao mesmo tempo, eles fornecem até 40% das receitas de petróleo no orçamento russo. Segundo a inteligência ucraniana, o fim da cooperação entre empresas internacionais e essas corporações vai custar a Moscou pelo menos 50 bilhões de dólares por ano. No céu, as restrições já levaram à maior queda nas exportações russas de petróleo por via marítima em muitos anos. Parte do petróleo bruto nem chega às refinarias e simplesmente fica à deriva no mar em petroleiros, enquanto as empresas indianas reduziram drasticamente suas compras devido ao risco de sanções secundárias. Como os economistas costumam dizer, para o Kremlin isso não é apenas um tapa na cara, é um golpe poderoso do qual é difícil se recuperar. Veja o que a respeitada publicação The Washington Post escreveu na época. Um aspecto importante das sanções do Zela foi o elemento surpresa, que pela primeira vez mostrou que a capacidade de Putin de bajular Trump e adiar um cessar-fogo é limitada enquanto a Rússia continuar seus ataques à Ucrânia. A eficácia geral e o impacto das sanções sobre a Rússia vão depender em grande parte de quão rigorosa e consistentemente elas forem aplicadas, assim como até que ponto empresas e países que importam petróleo russo estão preocupados em se tornar alvos de sanções secundárias, segundo um relatório do artigo do Washington Post. O Kremlin não menciona a alegação de que as sanções supostamente beneficiam a Rússia há muito tempo. No entanto, a própria palavra sanções é considerada inadequada para ser dita em voz alta por lá. Então, eles inventaram a expressão desafios geopolíticos, que tem um impacto negativo na economia. Ao mesmo tempo, o lucro total das empresas russas no último ano caiu quase 8,5%. Na indústria do carvão, os prejuízos chegaram a centenas de bilhões de rublos, e agora 2/3 das usinas estão operando no vermelho. Devido à perda de acesso aos mercados ocidentais, tecnologias e logística, gigantes como a Gazprom, Ferrovias Russas, Norilsk Nickel, Kamaz e muitos outros estão sofrendo prejuízos de bilhões de rublos. E a cada mês que passa, a situação só piora. Para Putin, isso se tornou um fracasso econômico. As reservas estão esgotadas, o crescimento é zero, a inflação está em 2 dígitos e a taxa de juros é de 16%. Ele não quer acabar com essa guerra porque o custo político e social de trazer os soldados de volta é alto demais. Então surge a pergunta: o que devemos fazer? Primeiro, precisamos aumentar a pressão econômica. Sanções, serviços marítimos, a frota sombra. Atacar o mais forte possível. Segundo, continuar fornecendo à Ucrânia todos os recursos necessários, incluindo Tomahawks. Então, vamos até o fim. E a Ucrânia vai vencer essa guerra. A pressão das sanções está minando os principais pilares da economia russa, do sistema financeiro à energia e à indústria. A ação coordenada entre a União Europeia e os Estados Unidos pode amplificar esse efeito e dificultar ainda mais a situação para o país agressor. O orçamento estourando, a indústria registrando prejuízos recordes e o acesso à tecnologia e aos mercados ainda restrito, o espaço para manobrar está diminuindo rapidamente. Sanções não produzem resultados imediatos, mas elas drenam sistematicamente os recursos. A Rússia precisa continuar sua guerra contra a Ucrânia. E cada vez mais, o Kremlin se depara não com a questão de uma nova escalada, mas sim com como evitar o colapso total da própria economia.
Inscreva-se no Watch a TV English e fique por dentro dos eventos mais importantes. Principais notícias da Ucrânia e do mundo todo, análises aprofundadas, reportagens exclusivas e entrevistas, tudo disponível no nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e fique ligado!